Brit Hadashah, Toldot. Baruch Hashem, Shalom Shalom, eu sou a Mora Hayat. Estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Hoje vamos estudar a Brit Hadashah, que tem referência a Parashat Hashavua, a Parashat Toldot. Baruch Hashem. O texto da Brit Hadashah que iremos estudar está na carta aos Romanos, capítulo 9, verso 6 até o verso 13. Sabendo que o verso 11 está entre colchetes, ou seja, é um acréscimo ao texto, não irei ler este texto, pois ele vai tentar desvirtuar a nossa fé na Torá Sagrada. Como sempre, existem estes acréscimos, esses detalhes que tentam desvirtuar o nosso entendimento da Torá na Brit Hadashah. Então, eu vou pular o verso 11, e aí na sua casa, quando você for fazer a leitura, você vai ver o porquê que eu pulei. Não sei se na tua Bíblia, na tua versão bíblica, vai aparecer os colchetes, ou os parênteses, mas na minha versão sim aparece. E sempre que aparece colchetes ou parênteses, isso quer dizer que é um acréscimo de quem fez a tradução do texto naquilo que a pessoa entende sobre o que está sendo dito, certo? E não algo que é fidedigno ao texto original. Então eu vou pular o verso 11. Começamos então a leitura no versículo 6. Não que a palavra de Elohim tenha falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Yitzhak será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Elohim, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara, terá um filho. Bereshit 18:10. E não somente isto, mas também a Rivka, que havia concebido de Yitzhak, nosso pai. Foi-lhe dito: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Yaakov e aborreci a Esav. Baruch Hashem. Bendito seja o nosso Deus. Este texto esclarece muito bem o entendimento sobre a descendência de Adão, aqueles que possuem a alma divina e que têm possibilidade de ter chuvá. Óbvio que nós já sabemos que todas as criaturas possuem faíscas que vêm do Criador pelo fato de estarem vivas, e suas vidas estão diretamente ligadas a Hashem, pois Hashem é a vida em tudo e em todos. Mas o que eu estou trazendo para vocês é o Ruach, o fôlego de vida trazido por Hashem ao nariz de Adão. Este fôlego ele permanece naqueles que são descendência de Adão. Baruch Hashem. E o texto vai nos trazer que esta descendência não são todos os filhos de Abraão, pois Abraão teve muitos filhos, não apenas Yitzhak. Abraão teve Ismael com Hagar, Abraão teve Yitzhak com Sarai Menu, e Abraão teve mais 5 filhos com provavelmente a mesma Hagar, e agora convertida, chamada de Keturah. Então, os filhos de Abraão, ao todo, são 7 filhos. E destes 7 filhos, o filho da promessa, onde dele surgiria Israel, é Yitzhak. Yitzhak, por sua vez, teve 2 filhos. E foi dito à mãe de seus filhos, Rivka, que dentro do seu ventre haviam dois povos, e onde o maior iria servir o menor. O maior no sentido de que seria o primogênito, aquele que nasceu primeiro, Esav, Edom. Ele seria servo de Yaakov, o que era considerado menor por ter nascido depois. Nisto, nós vemos com o desenrolar da história que Yaakov, sim, recebe a brachá de seu pai, onde exatamente é dito a ele
que todos os seus irmãos iriam servi-lo. E esses todos irmãos são os seres humanos ao seu redor, inclusive Esav. No versículo 13, o Rav Shaul vai trazer um texto que é citado pelo profeta Malachi no capítulo 1, verso 3, onde Hashem diz pela boca do profeta que odiou a Esav. E assim, Shaul Hashalia repete este dito de Hashem, onde ele diz que amou a Yaakov e aborreceu-se de Esav. Esav vai trazer a essência da serpente e Yaakov vai trazer a essência do ser humano, aquele criado por Hashem, que recebe o fôlego de vida em suas narinas. Mesmo que Esav também tenha a sua parte dos seres humanos, a faísca divina em seu ser. Contudo, sua tendência era para a serpente, para o engano, para a mentira. E Esav depois é chamado de Edom. E Edom é aquele que funda a grande religião do engano, que por trás está a serpente. Baruch Hashem. É dito que Hashem ama e odeia. Não existe um meio termo. Para a Torá, existem dois caminhos: o caminho da morte e o caminho da vida. As criaturas, mesmo elas tendendo para o mal ou para o bem, têm dentro de si e fora esta escolha a fazer. A escolha em dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Esav teve todo um trajeto para escolher também, e ele escolheu o mal. E por isso Hashem o odiou. Assim, temos um parâmetro para as criaturas que são odiadas por Hashem, as criaturas que fazem as abominações e aborrecem o Criador. Podemos então enxergar qual caminho que tomaremos para a vida, aquele que Yaakov Avinu trilhou, pois Yaakov era amado de Hashem, pelas suas atitudes e pela sua escolha. Se olharmos para os filhos de Abraão, eles também teriam, sim, uma escolha para fazerem, mas optaram pelas impurezas e idolatrias. Tanto que hoje o mundo está permeado de várias religiões misturadas, onde existe ali luz e trevas ao mesmo tempo. E isto é o que mais aborrece ao Criador: a mistura do bem e do mal. Pois assim o ser humano continua a queda original. Consiste, basicamente, em se manter no meio termo, em se manter misturado, não tomar uma decisão para um lado ou para o outro, ficando em cima do muro. Contudo, as criaturas que estão em cima do muro em suas decisões, por fim, já estão no lado oposto à vida. Pois a vida é um fluxo, e quem está parado já está contra o fluxo da vida, ou seja, já está na morte. Na Parashat HaShavua, vemos o nascimento e o desenvolvimento destes dois irmãos, dois povos distintos, aqueles que se voltam para Hashem, o estudo de seu conhecimento, o aperfeiçoamento de sua alma, a purificação de seu corpo e o erguimento da condição da queda inicial. Vemos também, por outro lado, um irmão que procura satisfazer ainda mais o que há de pior na alma humana. Todos os desejos da carne, todos os desejos desenfreados do Yetzer Hará. A alma animal, ou seja, alguém voltado para satisfazer apenas o que é da fisicalidade e da negatividade, não se importando em um momento sequer em olhar para a luz, mas sempre com os olhos para baixo, procurando vantagens neste mundo físico e subjugar a todos, fazendo todos os tipos de transgressões, traições, violência e maldades
por onde passava. Este era Esav, a serpente. Como explicar alguém que tem dentro de si a faísca divina, mas se comporta de maneira completamente aversa à luz? Baal Shem Tov trouxe um pouco deste esclarecimento para nós. É dito que a Shekhinah é levada para o lugar de imundícia pelo ser humano caído, pois a vitalidade do ser humano provém de Hashem, da Shekhinah. Independente deste ser humano estar no caminho correto da Torá Sagrada e de elevação, ou deste ser humano estar no caminho de depravação de sua alma. Daí vem o conceito que Hashem alimenta o mal pelas costas, ou seja, mesmo sem querer, Hashem deixa que vida saia dele para que o ser humano que ainda está no caminho da perversidade continue a viver e em algum momento faça a sua techuvá e mude as suas ações para o bem. Hashem, a sua Shekhinah, que é aquilo que é a representação de sua presença neste mundo físico, estando dentro do perverso, continua a dar vida, um tempo de misericórdia estendido para que o sujeito volte-se do seu erro e se torne novamente para a luz e se erga do pó. Contudo, como eu disse anteriormente, a luz flui, a vida flui, ela não para de jorrar e de fluir. Quando a pessoa que é o vaso, ele está de uma forma inversa à luz, esta pessoa vai refletir esta luz também de forma inversa. Ou seja, aquilo que seria para a vida se torna para a morte. Toda a energia vital desta pessoa é transmitida para o mal e não para o bem. Esta pessoa vai fluir de si não a luz límpida e reta, mas será um fluxo averso à vida, ou seja, fluirá a morte e todos os tipos de maldades e perversidades que são aversos à luz, se tornando abominável ao Criador, pois o Criador é obrigado a permanecer com a vitalidade ligada a este indivíduo que usa de sua vitalidade para o mal. Algo inconcebível, como se sujasse a pureza da luz de Hashem. Nisto, inicia-se um processo de aversão completa da divindade com este sujeito, que tem o seu fim no karet, no corte, na separação completa da luz, pelo fato de utilizar da vitalidade da luz de Hashem para promulgar o mal e não o bem. E esta pessoa tem a sua vitalidade por fim após o tempo de misericórdia cortado, perdendo o direito da ressurreição dos mortos, perdendo o direito de se realinhar com seu Criador através da techuvá, tendo sua memória esquecida, tendo seu nome escrito no livro da morte. É dito que Hashem permite 4 vindas a este mundo para quem se comporta desta maneira. Assim, a pessoa tem 4 chances, e não utilizando destas chances para o bem, ela então é cortada, definitivamente desligada da fonte. No versículo 14 deste texto que lemos, Rav Shaul diz: o que podemos dizer? Há injustiça da parte de Elohim? De modo nenhum. Porque diz a Moshe: terei clemência de quem me aprouver ter clemência, e terei piedade de quem me aprouver ter piedade. Hashem tem o controle de todas as coisas, e ele conhece o íntimo de cada ser humano. Ele sabe quem alcançará a techuvá plena e o seu retorno garantido ao paraíso. E ele sabe quem são aqueles que realmente têm suas naturezas na serpente e não têm techuvá e nem retorno para o paraíso. Através destas 2 referências, vemos então
qual caminho que devemos seguir para o bem e para a vida, nos espelhando no tipo de vida e comportamento que Yaakov tinha perante a luz de Hashem. Todo o seu esforço para manter o conhecimento de Hashem em sua vida, todo o seu esforço para manter o serviço divino em sua labuta, procurando ser ele um sacerdote para Hashem, tomando da serpente o posto de primogênito, pois ele sim era o Adão em Techuvá, e que tinha dentro de si a vontade de retornar à presença divina. Para o Hashem, o outro irmão também serve como exemplo daquilo que não devemos praticar. Todas as ações para o mal que ele nos mostrou com sua vida, devemos então afastar de nosso comportamento. E assim não perderemos a nossa alma e estaremos de pé na volta de Mashiach e no retorno do Rei a este mundo caído. Baruch Hashem, Shalom, Shalom lehitraut, Kol hatovim lekulam.